Eu cumprimento a todos que estão vendo esse vídeo com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que nenhum dinheiro compra e nunca comprará. A paz que somente o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus podem nos dar esta verdadeira paz. Amém. A palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje está na carta do apóstolo Tiago, capítulo 4, a partir do verso 4. Carta do apóstolo Tiago, capítulo 4, a partir do verso 4, que diz assim: Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes? Antes dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Sente as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor Deus, e Ele vos exaltará. Amém. Existem alguns crentes que foram batizados, participam da Santa Ceia, têm uma carteirinha de membro da igreja. O nome desse crente está no livro de registro de membros da igreja. Muitas vezes esse crente prega a palavra, muitas vezes esse crente canta no coral da igreja, ou toca na banda da igreja, ou é pastor, presbítero, obreiro, obreira, profeta, diácono. Mas muitas vezes esse crente é inimigo de Deus. Muitas vezes esse crente ele ora dizendo: Jesus volta logo para buscar a tua igreja. Mas esse crente é inimigo de Deus. Muitas vezes esse crente ele passa a noite no monte orando. Muitas vezes esse crente ele faz longas orações, mas esse crente é o inimigo de Deus. Por quê? Porque apesar desse crente fazer tudo isso que foi falado, esse crente também fala mentira, esse crente também rouba, esse crente também adultera, esse crente muitas vezes tem inveja, esse crente muitas vezes ele empresta um dinheiro, mas não paga. Muitas vezes esse crente, lá na empresa onde ele trabalha, ele tenta enganar o patrão dele, fingindo que está trabalhando. Muitas vezes esse crente inventa desculpa para faltar do serviço. Muitas vezes esse crente não para em serviço nenhum, né? Porque ele não trabalha direito e depois ele é demitido.
esse crente é o inimigo de Deus. E nós não podemos ser inimigos de Deus. Porque o inimigo de Deus é o diabo. E se o crente ele está sendo inimigo de Deus, ele está fazendo parte com o diabo. Ele não está fazendo parte com Deus. Aqui, Tiago capítulo 4, verso 6. Antes dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Muitas vezes aquela pessoa pensa que vai ser salvo só porque é membro de uma igreja, porque o nome daquela pessoa está na carteirinha da igreja. Muitas vezes aquela pessoa pensa que está salvo porque é profeta, porque é pregador, porque dirige uma igreja, porque ora no monte. Mas se esse crente é um inimigo de Deus, esse crente não está salvo. Deus ele nos ensina hoje que se a gente for inimigo de Deus, a gente não vai ser salvo. Aqui, Tiago capítulo 4, verso 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, qualquer pessoa que quer ser amigo da mentira, da prostituição, do roubo e de todas as coisas erradas que fazem o mal para os outros, essa pessoa constitui-se inimigo de Deus. E essa pessoa faz parte do diabo. Só que aqui, em Tiago capítulo 4, verso 6 diz: antes da maior graça, portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Tiago capítulo 4, verso 7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4, verso 8: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Então, existe um jeito daquele crente não ser mais inimigo de Deus, dele se tornar um filho de Deus, que está aqui em Tiago capítulo 4, verso 7 e o verso 8, que diz que é para resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O que é resistir ao diabo? Quando aquele crente tiver aquela vontade de falar mentira, ele não vai falar mentira, porque ele não quer ser inimigo de Deus. Quando aquele crente for tentado ao adultério, à prostituição, ao roubo, aquele crente ele vai resistir àquela tentação. Aquele crente não vai se prostituir, aquele crente não vai mentir, aquele crente não vai roubar, aquele crente não vai enganar. Por quê? Porque ele não quer ser o inimigo de Deus, mas ele quer ser o filho de Deus. E aqui no verso 8 diz: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Em Tiago capítulo 4, verso 8 diz: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. A partir do momento que o crente ele passa
a praticar os ensinamentos de Jesus, a praticar os ensinamentos de Deus. A partir do momento que aquele crente, ele para de falar mentira, ele para de praticar o adultério, a prostituição, o roubo, a enganação, o mal, aquele crente passa, aquele crente ele está se achegando a Deus, aquele crente ele está se achegando à presença de Deus, e Deus ele se achega até aquele crente, né? Então, muitas vezes a pessoa pensa que é só a pessoa começar a orar que ela vai se aproximar de Deus através da oração, mas não é só isso não. Para se achegar a Deus, está aqui em Tiago capítulo 4, verso 8. Chegai-vos a Deus, ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de todo ano purificai os corações. Então, para o crente se achegar a Deus, ele tem que purificar o coração dele. A palavra de Deus diz que quando Judas Iscariotes participou da Santa Ceia, Judas Iscariotes estava pensando na maldade, em trair Jesus, em receber dinheiro para trair Jesus. Então Judas Iscariotes, ele participou da Santa Ceia sem purificar o coração dele, sem pedir perdão para Jesus, para Deus, daqueles pensamentos ruins que ele tinha. Mas alguém pode dizer, não, mas já estava escrito que Judas Iscariotes ia trair Jesus, né? Só que Judas Iscariotes, ele traiu Jesus e não se arrependeu de todo o coração e não pediu perdão para Jesus e nem para Deus. Só que quando Pedro negou a Jesus, Pedro pediu perdão para Jesus e se arrependeu, e nunca mais Pedro negou Jesus. Então, muitas vezes a pessoa pensa, eu estou chegando a Deus, porque eu passo a noite, eu estou fazendo uma campanha de 7 dias lá no monte, na madrugada. E a pessoa pensa que é só isso, ela está se achegando a Deus. Mas se a pessoa chegar em casa e começar a falar mentira, se a pessoa se entregar à prostituição, se a pessoa praticar o roubo, se a pessoa emprestar dinheiro e não pagar, se a pessoa enganar o patrão, enganar as pessoas, se a pessoa ficar mentindo, essa pessoa não se achegou a Deus. Porque para se achegar a Deus tem que purificar os corações, tem que tirar do coração todo o sentimento de prostituição, de mentira, de roubo, de engano. Porque a palavra de Deus, ela diz lá em Apocalipse, que os mentirosos, que os adúlteros, que aqueles que praticam a prostituição, o roubo, o adultério, eles não entrarão no reino de Deus. Por quê? Porque eles são inimigos de Deus. Então, os inimigos de Deus, eles podem ser até crentes, mas eles não serão salvos. Por quê? Porque eles fazem as obras do diabo, que é a mentira, que é o roubo, que é a prostituição. Então, esses crentes, juntamente com o diabo, eles se tornam inimigos de Deus, porque eles praticam as coisas que o diabo gosta. E a palavra de Deus diz que o diabo, os anjos dele, aquelas pessoas que praticam as obras do diabo, serão lançadas no lago de fogo. Por quê? Porque eles são inimigos de Deus. Mas aqueles crentes que praticam a palavra de Deus, esses crentes serão salvos.
Então esta é a palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje, que nós não podemos ser inimigos de Deus para sermos salvos. Aqui em Tiago, capítulo 4, verso 10, diz: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Ou seja, se a gente deixar de fazer as obras do diabo, de fazer as coisas erradas e praticarmos a palavra de Deus, seremos salvos. Mas se nós não fazer a vontade de Deus e praticar as obras do diabo, nós seremos condenados. O que Deus está dizendo aqui? E Deus nos exaltará. Humilhar-vos perante o Senhor Deus e Deus nos exaltará. Essa exaltação é a salvação. Se a pessoa deixar de praticar as obras do mal, então Deus ele vai nos salvar. Se a pessoa parar de praticar as obras do diabo e passar a fazer a obra de Deus, passar a cumprir os mandamentos de Deus, a praticar os ensinamentos de Jesus Cristo, essa pessoa será salva. Então a escolha é nossa: ser inimigo de Deus ou ser um servo de Deus. É nós que escolhemos, né? Porque tem muito crente que pensa que tem gente, né, que já nasceu para ser condenado. Mas Deus ele disse que Ele enviou o Filho dele, Jesus Cristo, aqui na terra, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus ele não escolhe quem vai ser salvo e quem não vai, né, antes da pessoa nascer. É durante a vida da pessoa aqui nessa terra é que a pessoa escolhe se quer a salvação ou não. Amém. Então vamos orar para agradecer ao Senhor Deus a palavra que o Senhor Deus nos revelou. Glórias ao Senhor Deus, glórias ao Senhor Jesus, glórias ao Espírito Santo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Eu te agradeço, Senhor Deus, a tua palavra que o Senhor nos ensinou hoje, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, nós que estamos aqui na tua casa de oração. Abençoe aqueles, Senhor Deus, que estão vendo esse vídeo, ouvindo, Senhor Deus, a tua palavra. Que seja feita a tua vontade, Senhor Deus, em nossas vidas. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.